melhor missão policial do Nordeste. Tem que respeitar. Livre e passa! I've been down this road before, and nothing is changing. Please help. Muito bom, concurseiro, professor Jean Valnei de volta com nossa revisão aqui em Flashcard de Direito Constitucional. Agora vamos tratar ali, começar os direitos e garantias fundamentais, só que eu ainda não vou chegar ainda no artigo 5º. Eu vou ali trabalhar com você a origem, as características, beleza? Naquele velho e bom bate-bola. Pergunta e resposta. Se tiver algo que eu vou acrescentar, eu falo para você aqui. Então, pau na máquina, vamos estudar. Tá aí, ó. Qual é a classificação dos direitos e garantias fundamentais? Primeira coisa que você tem que ver, que eu tenho uma classificação presente na nossa Constituição. Vê que os direitos e garantias fundamentais, eles pegam ali do artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição. E dentro desses artigos ele é dividido, ó, direitos sociais, políticos, nacionalidade e assim vai. Olha lá. A Constituição, ela reservou lá no título 2, ela classifica do gênero de direitos e garantias fundamentais em importantes grupos a saber, ó, direitos e deveres individuais coletivos, é o artigo 5º. Direitos sociais, artigo 6º ao 11. Direitos de nacionalidade, artigo 12 e 13. Direitos políticos, artigo 14 ao 16. E partidos políticos, o artigo 17. É assim que é organizada a nossa Constituição. Só isso aqui, só para você ter ideia, isso representa de 80% a 85% dos concursos públicos, das provas de direito constitucional dos concursos públicos. Então, se você pegar qualquer concurso público, 80% a 85% está dentro desses artigos, das questões. 80% a 85% de certeza. Beleza? Então, se o cara domina isso aqui, ele vai estar bem em direito constitucional na maioria dos concursos. Vamos lá. Os direitos e deveres individuais coletivos se restringem ao artigo 5º, né? Uma perguntazinha bem tranquila, né? Olha só, muita gente, quando a gente está aqui vendo os direitos e deveres individuais coletivos, né? A gente não está vendo as garantias fundamentais, aqui é só o artigo 5º. Ó, muito cuidado aqui, ó. O STF, corroborando a doutrina mais atualizada em que os direitos e deveres individuais coletivos não se restringem só no artigo 5º, podendo ser encontrado no longo de todo o texto constitucional, expressa ou decorrência do regime dos princípios adotados pela Constituição, ainda decorrência de tratados e convenções internacionais que o Brasil seja parte. E olha só, então os direitos individuais e coletivos estão inclusive nos tratados internacionais. Quais são as gerações ou dimensão dos direitos e as garantias fundamentais? Em primeiro momento, partindo do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, que seria a primeira, a segunda e a terceira geração, dimensão, né, que vão evoluir, né, para a quarta e a quinta. Só para você ter ideia, já existe uma doutrina que fala-se em sétima geração de direitos humanos. Só que assim, a maioria dos concursos nem sequer quer saber, porque às vezes é um doutrinador que fala, ele viajando, ele sobe assim numa montanha, aí fica debaixo ali de uma árvore, em cima de uma montanha, fuma uma coisinha, aí pensa, a partir de agora eu vou criar a oitava geração. A oitava geração vai ser o direito de ficar debaixo da árvore. Pronto. Então ele... Entendeu? Então ele viaja. Por isso que não é uma coisa consolidada. A maioria dos concursos, elas focam na primeira até a terceira geração de dimensão. Certo? Olha só, o que representa a primeira geração de dimensão dos direitos fundamentais, né? A primeira geração de dimensão dos direitos fundamentais é o direito de liberdade, é o não fazer estatal, né? Os direitos de primeira dimensão marcam a passagem do Estado autoritário para o Estado de direito. E nesse contexto, a respeito das liberdades individuais, em uma verdadeira perspectiva do absteísmo estatal, a primeira dimensão surge com as primeiras constituições escritas. Veja,
No passado, antes dessa primeira geração que traz a ideia de liberdade, o rei lá nos feudos, no reino, né, ali na monarquia, ele era dono de tudo, inclusive das pessoas. Então, se você ia casar, você tinha que pedir autorização ao rei. Você tinha que ir lá, o Estado era o rei, então você tinha que pedir autorização a ele. Ia casar, ele tinha que autorizar. E às vezes ele até experimentava a mulher do cara primeiro. Você assistiu já um filme chamado Nero, Imperador Romano, ele fazia isso. Ele fazia isso. Quando o cara ia pedir autorização para casar ele olhava para a mulher do cara e dizia, rapaz, eu me engracei com ela. Pronto, então peraí, vem cá. Pois é, infelizmente era assim. Aí o que é que a sociedade precisou? De liberdade. Aí o que aconteceu? Esse povo que vivia nos feudos ali, vivia ali debaixo das asas do monarca, fugiram para as cidades. Buscando o quê? Liberdade. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Quais são os direitos abrangidos pela primeira geração? Tais direitos dizem respeito a liberdades públicas, direitos políticos, ou seja, direitos civis e políticos, ou seja, traz a ideia de liberdade, traz a ideia de participar da vida do Estado. Né? Vamos lá, vamos continuar. Quais são os documentos históricos? Alguns concursos cobram esses documentos históricos que marcam a primeira geração. Né? Como eu disse, são as primeiras constituições. Ó. A Carta Magna, assinada por João Sem Terra, de 1215. Tem a Paz de Westfália, 1648. Tem o Habeas Corpus Act, Bill Hides. Tem aqui também Declaração dos Estados Unidos e também a francesa. Essas duas aqui são as mais conhecidas, junto com essa de 1215. Agora veja que aqui rolou 500 anos, de 1215 a 1789. São 500 anos. Então, você pode dizer que a primeira geração de direitos humanos, aí ela englobou uma boa parcela da nossa história, né? Idade Média, por ali, né? O que representa a segunda dimensão dos direitos fundamentais? O fato histórico que inspira e impulsiona os direitos humanos de segunda dimensão é a Revolução Industrial Europeia, a partir do século XIX, evidenciando a busca de melhores condições de trabalho que buscava-se, assim, um fazer estatal. Deixa eu explicar para você. Lembra que o povo procurando liberdade migrou para as cidades? Essas cidades começaram a inchar. O pessoal tinha trabalho, revolução industrial, só que ali era situação extrema. A galera trabalhava ali 20 horas por dia, em regime de análogo a escravo. E também a pessoa não tinha saneamento básico, não tinha segurança, não tinha escola, não tinha transporte, o trabalho era precário. Então veja que essas pessoas que antes buscavam que o Estado não intervisse na vida delas, agora elas querem que o Estado intervenha. Por quê? Porque elas agora querem que o Estado preste. É por isso que a segunda geração, a segunda dimensão, é chamada de Estado prestacional, certo? De direitos humanos. E também chamado de direitos fundamentais. Quais são os direitos de segunda geração ou dimensão? Essa perspectiva de evidenciação dos direitos sociais, culturais e econômicos, certo? Quais são os documentos da segunda geração? A Constituição do México, que foi a primeira Constituição que trouxe direitos sociais, é bastante cobrado isso. Depois veio a Constituição de Weimar, que é a da Alemanha. Depois veio o Tratado de Versalhes, lá da OIT. E também no Brasil teve a Constituição de 34. O que representa a terceira dimensão dos direitos fundamentais? Eu quero alertar você que perceba que a primeira geração e a segunda geração é mais voltada para a pessoa, para o indivíduo, a preocupação do indivíduo. O indivíduo quer liberdade. O indivíduo agora quer direitos sociais. Já a terceira dimensão, ela parte do indivíduo e agora vai para a coletividade. Por isso que os direitos de terceira dimensão é mais focado num todo. Por isso são chamados de direitos difusos, são chamados de direitos coletivos. Olha lá. Os direitos fundamentais de terceira dimensão são marcados pela alteração da sociedade por profundas mudanças de comunidade internacional, sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico e científico, identificando por profundas alterações nas relações econômicas e sociais. Quais são os direitos abrangidos pela terceira geração? Os direitos de terceira dimensão são os direitos transindividuais. Por que transindividuais? Porque passa da individualidade de cada indivíduo, né? E isto, direitos que vão além dos interesses dos indivíduos, pois são concernentes à proteção do gênero humano, como autismo, teor de humanismo e universalidade.
Para Paulo Bonavides, que é brasileiro, esse Paulo Bonavides ele é doutrinador brasileiro, os direitos de terceira geração é um rol exemplificativo. Eu tenho ali direitos ao desenvolvimento, direito ao meio ambiente equilibrado, direito à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e também direito da comunicação, Quais são os direitos de quarta geração? Aí aqui já começa a confusão, porque eu vou ter que saber qual é o doutrinador que está se falando. De repente ele pode perguntar por Paulo Bonavides e de repente ele pode perguntar por Roberto Bobbio. Pode ser um dos dois. Então, aqui você tem que ter esse cuidado. Ó. Aí, por isso que eu fiz isso aqui no seu material. Ó. Na orientação de Norberto Bobbio, essa dimensão dos direitos decorreria dos avanços do campo da engenharia genética. Ou seja, quarta geração é engenharia genética. Né? E colocaram em risco a própria existência humana, razão de manipulação do patrimônio genético. Já para Paulo Bonavides, os direitos de quarta geração são a democracia, informação, pluralismo, globalização de direitos. Tá vendo? Então, a banca vai ter que ser específica. Raramente a banca, só quando é assim, um concurso para juiz, um concurso para promotor, principalmente quando é mais focado ali para os direitos humanos, defensoria pública, por exemplo, cai bastante. Aí sim, aí você tem que saber quem foi que fez o quê, certo? Muito comum isso. Quais são os direitos de quinta geração? Aqui também tem divergênciazinha. Ó. Para Paulo Bonavides, entende que é a paz. Se você parar para pensar, a paz é um direito o quê? Coletivo. Então é por isso que ele é muito criticado. Ele já faleceu recentemente. Ele é muito criticado. Por quê? Porque a paz é um direito de terceira geração. Por exemplo, Norberto Bobbio diz que o direito que a paz, o Norberto Bobbio diz que a paz é um direito de terceira. Ele fala isso. Já o Paulo Bonavides diz que é de quinta dimensão ou geração. Qual é a diferença entre direitos e garantias? Uma pergunta muito recorrente. Direito é algo que a Constituição lhe dá. Garantia é algo que a Constituição lhe dá para garantir esse direito que ela enunciou lá atrás. Certo? Então, ó. Direitos são disposições meramente declaratórias que exprimem a existência legal aos direitos reconhecidos. Por outro lado, garantias são disposições asseguratórias que são as que defendem os direitos e limitam o poder. Bem tranquilo, certo? Agora, muito cuidado com essa pergunta, que isso pode ser uma pegadinha muito interessante em sua prova. Ó. Garantias fundamentais e remédios constitucionais são sinônimos? Olha só, porque você pode parar e pensar assim, a Constituição me dá o direito à liberdade, certo? Se eu não tiver essa liberdade cerceada, qual vai ser o remédio constitucional? Ou seja, qual vai ser a garantia que eu vou buscar? Qual vai ser a garantia? Habeas corpus. Então, muito cuidado. As garantias fundamentais, ela é gênero do qual eu tenho as espécies, remédios constitucionais. Muito cuidado com isso. Eu tenho as garantias, é gênero do qual eu tenho a sua espécie, remédios constitucionais. Não são sinônimos. Mas um é gênero e a outra é espécie. Olha lá. Não são sinônimos. A diferença entre garantias fundamentais e remédios constitucionais é que estes últimos são espécie do gênero garantia. Às vezes a própria garantia está atrelada ao direito. Olha, eu trouxe isso, ó, como por exemplo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, ou seja, é um direito. Aí, no próprio texto tem, ó, garantindo-se, ou seja, é a garantia. Na forma da lei, a proteção dos seus locais de cultos e suas liturgias. Eu coloquei aqui, ó, garantia. Eu coloquei desse meu jeitinho no seu material. E isso, ó, tem vários dispositivos constitucionais nesse sentido. Que no próprio texto, ele dá o direito e garante ali a garantia, né? A redundância aí. Vamos lá. Quais são as características dos direitos e garantias fundamentais? São várias. Eu tenho a historicidade, universalidade, eu tenho a limitabilidade, eu tenho a concorrência, irrenunciabilidade, inalienabilidade e a imprescritibilidade. Né? Qual é a definição de historicidade? Lembre-se que a historicidade das garantias fundamentais também se confunde ali com os direitos humanos, nada mais é do que uma lenta evolução histórica. A sociedade teve a necessidade de direitos, e esses direitos foram surgindo no decorrer da nossa história. Possui um caráter histórico, nascendo com o cristianismo, passando pelas diversas revoluções e chegando aos dias atuais.
Qual a definição da característica da universalidade? Quando você pensa na universalidade, você imagina que são direitos humanos, são para todos. Olha, bem simples. Destina-se de modo indiscriminado para todos os seres humanos. Qual a definição da característica da limitabilidade? Muito cuidado, que a limitabilidade você pode conhecer por relatividade. Relatividade, né? Os direitos fundamentais não são absolutos, né? É relatividade. Havendo muitas vezes, no caso concreto, confronto e conflito de interesse. Como eles não são absolutos, eu vou ter que analisar o caso concreto para saber qual eu vou utilizar naquele caso, né? Vou ter que fazer uma ponderação. Lembre-se que não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Não existe hierarquia entre direitos humanos. Eu sempre vou ter que fazer uma ponderação. No caso concreto, eu vou dizer, opa, esse direito vai se sobressair. Certo? Qual é a definição da característica concorrência? Significa que todas as garantias, todos os direitos fundamentais, eu posso utilizar ao mesmo tempo, né? Por isso que é chamado de concorrência. Pode ser exercidos cumulativamente, né? Qual a definição da irrenunciabilidade? Que pode ocorrer ou não o seu exercício, mas nunca renunciar. Veja que a irrenunciabilidade traz aquela ideia, né? Que o direito, eu posso abrir mão da minha garantia, do meu direito fundamental. Eu posso até deixar de exercer. Eu até brinco que o concurseiro, ele deixa de exercer o seu direito à liberdade, né? Ele deixa também, e os homens casados, né? Mas enfim, esse é outro assunto. Mas olha só, ali traz a ideia que eu deixo de exercer meu direito à liberdade. Mas eu não abro mão. A hora que eu quiser exercer meu direito à liberdade, eu vou poder. Tá certinho? Beleza? Qual é a definição da característica inalienabilidade? Significa dizer que eu não posso vender meus direitos humanos. Não, como são conferidos a todos, são indisponíveis, né? Não pode aliená-los por não terem conteúdo econômico patrimonial. Toda vez que eu vejo essa característica da inalienabilidade, eu lembro de uma história que aconteceu lá na Europa. Não sei se foi na França, ou foi em algum país ali da Europa. Se não me engano, foi a França. Tinha um bar, um pub, que tinha uma brincadeira super sadia, né? Super tranquila. Era chamado de lançamento de anão. Tinha uma pista de boliche nesse bar. Aí colocava os pinos de boliche. Aí lá tinha vários anões. E eu não posso chamar de anões. Atualmente, o termo politicamente correto são pessoas pequenas, né? Mas, enfim, no livro tá anão, mas vamos lá. Aí tá lá. De repente, o cara chegava, pagava ao anão, pegava ele aqui pela gola da camisa e pela riata da calça e jogava o anão na pista. E o anão ia escorregando pela pista e derrubava o máximo de pinos, ganhava. Vê só a brincadeira. Beleza, isso foi considerado o quê? Ilegal essa prática, porque feriu o quê? Os direitos humanos. Exatamente com base nessa característica da inalienabilidade. Engraçado que os anões, à época, procuraram a Suprema Corte do país, que eu seria considerado aqui o STF, aqui fazendo uma comparação, para pedir para serem jogados. Aí o STF de lá, né, a Suprema Corte de lá, disse, não, meu amigo, o direito humano não é seu, você não pode vender. Ele é conferido a todos, você não pode abrir mão. Aí se misturou aí as características. Tá certo? Vamos lá? Aí os caras, mas ele disse, eu quero ser jogado, eu adoro ser jogado. Não colou. Aí essa prática foi abolida. Qual a definição de característica da imprescritibilidade? Tem a ver com o tempo. Toda vez que falar em imprescritibilidade, tem a ver com o tempo, né? Se são sempre exercíveis e exercidos, não há intercorrência temporal do seu não exercício. Deixei de usar, então vai perder? Não. Deixei de usar, tudo bem, eu não vou perder. Qual a abrangência dos direitos e garantias fundamentais? Uma pergunta muito boa aqui. A todos os brasileiros e estrangeiros residentes ou não no país. Então veja que essa foi a posição do STF, né? Porque na nossa Constituição, só quem tem direitos e garantias fundamentais são os brasileiros, natos e naturalizados, e os estrangeiros que residem no país. O STF fez uma interpretação conforme a Constituição e disse que os estrangeiros também em trânsito também têm todos. Agora, cuidado. Tem direitos e garantias fundamentais que são exercidos apenas por cidadãos e tem direitos e garantias fundamentais que são exercidos apenas por brasileiros natos. Basta você lembrar da ação popular, que só pode ser exercida por cidadão, e basta você lembrar que é aqueles cargos privativos de brasileiros natos que tem na nossa Constituição, tá certo?
E tem aquela ideia do que o brasileiro nato não pode ser extraditado, sacou? Entendeu? Você já tinha visto dessa visão, já tinha tido essa ideia. Veja que são direitos exclusivos, né? É bem interessante quando o cara aprofunda um pouco mais o estudo do direito constitucional. O que é a eficácia horizontal dos direitos e garantias fundamentais? A eficácia horizontal representa uma constatação de que a opressão e a violência não advêm somente do Estado, mas também de múltiplos atores privados, fazendo com que a incidência dos direitos fundamentais fosse entendida como nas relações particulares. Veja, relação horizontal é a relação de um particular com o outro. Significa dizer o quê? A grosso modo, você tem que respeitar o meu direito fundamental. Eu tenho que respeitar o seu direito fundamental. É o que a gente chama de eficácia horizontal. A eficácia vertical é a do Estado com relação a gente, né? Olha só. Qual a classificação dos direitos e garantias fundamentais conforme George Jelinek? Esse George Jelinek, ele criou uma definição, né? Uma classificação de direitos e garantias fundamentais, que é aqui, ó. Eu tenho 4 status, né? Que são 4 status, que variam de acordo com a situação jurídica envolvendo o indivíduo e o Estado. Perceba que essa classificação, para você entender bem, é você olhar você com relação ao Estado. Então, sempre eu vou fazer essa relação, você ou eu, né, com o Estado. Vamos lá. Ele diz assim, ó, status negativo, status positivo, status ativo e status passivo. Bem tranquilo. Ó. O que é o status negativo? É que o Estado, ó, não pode intervir na sua vida. Por isso que é status libertatis. Ah, professor, então seria a primeira geração? Sim, seria a primeira geração. O Estado não interfere na vida, né, na esfera de atuação do indivíduo, podendo este até mesmo repelir eventual interferência estatal. Qual a classificação dos status positivos? Aqui já seria que o Estado seria o quê? A segunda geração. Ó. O status positivo é a necessidade de uma ação positiva do Estado, constituindo a obrigação de dar, fazer ou prestar estatal, sacou? Fica mais claro quando você faz essa relação aqui da primeira geração e segunda. Agora, muito cuidado para não misturar com esses outros agora, ó. Qual o status ativo? Significa dizer que você pode participar da vida daquele Estado. Ah, professor, então seria mais ou menos a primeira geração voltada aos direitos políticos. Exatamente. Ó. O status ativo refere à relação no qual o indivíduo pode interferir nas decisões políticas do Estado, sacou? É como se fossem os direitos políticos aqui. Já essa, né, o status passivo, significa o quê? Que você tem que prestar continência, tem que obedecer às leis daquele Estado que você reside. Ó. Olha só, consiste na subordinação individual do Estado ao Estado, abrangendo a esfera de deveres do indivíduo perante ao ente estatal. Nessa relação, o indivíduo não é mais titular de direitos fundamentais, mas de deveres fundamentais. Aqui eu tenho os deveres. Show de bola? Tranquilidade. Fechamos aí e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Now what I imagined, I've been down this road before, and nothing is changing. Please help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. Help me up, don't shoot me down. My third second chance, but this is true romance. Muito bom, concurseiro. Professor Jean Valnei aqui nos flashcards. Estamos aí focados aí nos flashcards e agora vamos começar ali, né, os direitos individuais e coletivos, né? Lá, só que essa é a primeira parte. Nós vamos ter várias partes aí, beleza? Então, pau na máquina e vamos lá. Quais são os 5 grupos de direitos previstos no artigo 5º caput da Constituição Federal? Você já se perguntou isso? Eu tenho 5 grupos de direitos.
Só para você ter ideia, a nossa Constituição ela é super didática. No caput do artigo 5º, ela traz 5 direitos que são distribuídos nos seus incisos. Por exemplo, ela traz o direito à igualdade, aí tem no inciso falando sobre a igualdade. Trata do direito à liberdade, aí tem no inciso o direito à liberdade. Lá no artigo 5º, o caput tem lá direito à segurança. Aí ele traz várias seguranças jurídicas. É a primeira coisa que você tem que entender. Quando a Constituição fala de segurança no artigo 5º, não é a mesma segurança que está lá no artigo 6º. No artigo 5º, eu tenho a segurança jurídica. O artigo 6º, eu tenho a segurança pública. Tá certo? Então, já é a primeira coisa que você vai ter que guardar. Então, vamos lá. Lá eu tenho direito à vida, direito à igualdade, direito à propriedade e, por último, direito à segurança. Lembre-se que essa segurança é o que a gente chama de segurança jurídica, certo? Por exemplo, a inviolabilidade do domicílio é uma segurança jurídica. Devido processo legal é uma segurança jurídica. Por isso que eu vou trabalhar com você em cima desse contexto. Eu vou trabalhar não na sequência dos incisos, eu vou trabalhar dentro do grupo de direitos. Trabalhar de liberdade, de vida, igualdade e assim vai. Tá certo? Vamos lá. Doutrinariamente, o direito à vida está ligado a qual fundamento da República Federativa do Brasil? Vocês sabem que lá no artigo 1º eu tenho os fundamentos da República Federativa do Brasil que nós já vimos. O famoso só, se, diva, plu. A vida está ligada a qual desses 5? Dignidade da pessoa humana. Então, olha lá. O direito à vida está umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso porque, sem a tutela adequada do direito à vida, não há como exercer a dignidade da pessoa humana e os direitos delas decorrentes. Quais são as acepções do direito à vida? Professor, acepções, danada é isso. Quais são as vertentes do direito à vida? Muita gente acha que a vida é a vida por si só. Não, eu tenho duas acepções, eu tenho duas vertentes do direito à vida. Eu tenho o direito à vida na acepção de continuar vivo, consequentemente de não ser morto, e tenho o direito à vida de ter um direito a uma vida digna, de ter direito a uma vida digna. Então eu tenho essas duas acepções. Olha lá, o direito de permanecer vivo, direito de não ser morto e direito a uma vida digna. Cuidado, que no direito de permanecer vivo, de não ser morto, é tanto pela mão do Estado quanto pela mão do particular. Eu tenho esse direito de não ser morto nem pelo Estado e nem pela mão do particular. É por isso que o Código Penal veda o homicídio. Tem lá o crime de homicídio, tem o crime de aborto, né? Participação em suicídio. E também só existe uma possibilidade que o Estado possa tirar a vida de uma pessoa, que é no caso de guerra declarada. Sacou? Vamos lá. Qual o significado da primeira acepção do direito à vida? Eu já fiz aqui uma explanação. O primeiro aspecto do Estado de não fazer, de não interferir nas nossas vidas, retirado arbitrariamente. Ou seja, nossa vida não pode ser retirada de maneira arbitrária. Qual o significado da segunda acepção do direito à vida? Segundo aspecto, o Estado deve ter um dever de fazer, proporcionando a todos o mínimo existencial de uma vida digna. O direito à vida é um direito absoluto? Olha só que coisa interessante. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem países, né? Tem doutrina, não país, não, perdão. Tem doutrina que diz assim, não, cara, o direito à vida tem que ser absoluto. O direito à vida tem que ser absoluto. No nosso país, o direito à vida ela não é absoluto. Aí muita gente, detalhe, muita gente só lembra da hipótese de guerra declarada. Não é verdade? Quando eu falo assim, o direito à vida é absoluto, aí você fala, eu garanto que você falou que não. Quando eu li essa pergunta, eu garanto que você deve ter dito, eita, não, não é. Mas você esquece um detalhe, não é só no caso de guerra declarada. Existem outras hipóteses também que a vida pode ser relativizada. Tem o aborto, que é o aborto permitido, o aborto sentimental, né? Também tem a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício de irregular de direito, ou seja, as excludências de ilicitude. E tem também o Código Aeronáutico, que é o que a gente chama de lei do abate. Se uma aeronave estiver sobrevoando, se a aeronáutica entrar em contato e ela não responder, no Código Aeronáutico dá autorização para derrubar aquela aeronave.
derrubar uma aeronave, consequentemente eu vou matar as pessoas que estão nela ou não. Claro que sim. Beleza? Então, muito cuidado. Não é só com relação à pena de morte em caso de guerra declarada, não. Existem outras situações onde a vida vai ser relativizada. Tá certo? Combinado? Vamos lá. Não. É por essa razão que a própria Constituição Federal admite a limitação da vida pela aplicação da pena de morte. Agora, veja, que só na Constituição que existe essa possibilidade. As outras são leis infraconstitucionais. Até eu coloquei, além da Constituição Federal, existe no ordenamento jurídico brasileiro mais possibilidades onde o direito à vida será relativizado? Aí, sim, o Código Penal, se permite o aborto, tem as excludências de ilicitude e tem a lei que é o Código Aeronáutico, certo? Pode-se ampliar as hipóteses de pena de morte na Constituição. E aí, pode-se ampliar essa hipótese de pena de morte na Constituição? De jeito nenhum. Não. Mesmo por emenda constitucional é vedada. Também a instituição de pena de morte no Brasil, sob pena de ferir cláusula pétrea. Porque, veja, o direito é vedada a pena de morte é uma cláusula pétrea, artigo 60, parágrafo 4º. Então, não pode ser objeto de emenda à Constituição, certo? Agora, olha que pergunta interessante. Mesmo com uma nova Constituição, poderia ampliar a hipótese de pena de morte do Brasil? E aí? Vamos lá, uma nova ordem constitucional. Será que eu podia ampliar? Veja, parte da doutrina, e isso aí é a doutrina majoritária, é isso que você vai ter que colocar em prova, que não. Mesmo com a nova Constituição, eu não posso ampliar as hipóteses de pena de morte, certo? Por quê, professor? Porque, olha lá, segundo a doutrina majoritária, não. Tendo em vista o princípio da continuidade e também proibição do retrocesso. E isso quer dizer que os direitos fundamentais conquistados não podem retroceder. Certo? Essa é a doutrina majoritária, certo? Qual o conceito de vida para o STF? Isso aí foi um tema bastante polêmico, né? Qual é o conceito de vida para o STF? E veja, que a vida para o STF é mais voltada, ela fez um conceito ao contrário do que é morte, né? O que eu considero morte? Então, se eu considero morte, é isso. Então, vida vai ser isso, né? A morte é quando se desliga o sistema nervoso central. Então, a vida vai ser quando se inicia o ligamento do sistema nervoso central. Apesar que existem várias, por exemplo, tem a teoria da nidação, tem a teoria da concepção, da fecundação, várias. Agora, cuidado. Aqui foi perguntado aqui, é para o STF, viu? STF. Porque, por exemplo, para o Pacto de São José da Costa Rica, a vida se inicia com a concepção. E aí? Então, você vai ter que olhar se a banca está pedindo de acordo com o quê? Aqui eu estou abordando de acordo com o STF. Então, de acordo com o STF é o quê? O STF definiu o conceito de vida no julgamento da ADI 3.510, que tratava na análise do artigo 5º da Lei 11.105 de 2005, que é a Lei de Biossegurança. A constatação de que a vida começa com a existência do cérebro, segundo o STF, e sem apresentar qualquer análise axiológica ou filosófica. Existia o cérebro e já era. Estaria estabelecida também o artigo 3º da Lei de Transplantes, que prevê a possibilidade de retirada dos tecidos, órgãos e partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento depois da morte deste, que se constate, olha qual, morte encefálica. Certo? Então, se logo para a lei o fim da vida dar-se com a morte cerebral, novamente, sem cérebro, não haveria vida. Então, portanto, nessa linha, o conceito de vida estaria ligado ao quê? Surgimento do cérebro. É a formação do sistema nervoso central. Tem parte da doutrina que diz que acontece ali a partir dos 3 meses, mais ou menos. Tem uma parte da doutrina que diz que seria ali no início dos 3 meses. Né? É muito subjetivo, porque veja que essas decisões, a maioria é tomada sem nenhuma base médica. Né? É possível a interrupção de gravidez nos casos de gestação do feto anencéfalo? E aí? Essa aqui já foi uma pergunta muito batida. Olha lá. Segundo o STF, sim, né? Pode acontecer. Desconsiderando o aspecto moral, ético e religioso, deixando bem claro isso, a gente não está falando de religião, a gente não está falando... Veja que a gente está focando aqui no concurso, certo? A gente não está falando nada de religião. Aí, em relação à interrupção da gravidez do feto anencéfalo, ou seja, sem a calota craniana, por laudos médicos, com 100% de certeza que o feto não tem cérebro e não há perspectiva de sobrevida. Né? Tem aí baseados em estudos médicos, e um feto sem o cérebro, na realidade sem a calota craniana, sem essa parte aqui todinha, aqui, ó, essa parte todinha aqui de trás do coisa. Então,
da cabeça, né? Então, diz que ele só tem quando ele consegue nascer vivo, ele só tem uma sobrevida de 7 dias. Então, assim, seria desumano fazer com que uma mulher, quando fizesse lá a ultrassom, verificasse que seu filho não tem essa calota craniana, seria um feto anencéfalo, e obrigar ela a manter essa gestação até o final dos 9 meses, nascer e ter ali uma sobrevida de poucos dias. Seria humanamente desumano, né? Seria desumano isso. Então foi por isso que o STF tomou essa decisão depois de 10 anos. Foram 10 anos de julgamento. Um absurdo um negócio desse. Vamos lá. É possível a realização de estudos com células-tronco? Isso aqui são perguntas que foram feitas já em concurso público, certo? Sim, é possível. O STF decidiu, através dessa mesma ADI, né, que é permitida para fins de pesquisa e terapia e utilização de células-troncos embrionárias, obtidas de embriões humanos, produzidas por fertilização in vitro e não utilizadas no respectivo procedimento, ou seja, o descarte, sejam embriões inviáveis e também sejam embriões congelados há 3 anos ou mais. A interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre deixou de ser considerada crime no direito brasileiro? Isso aqui foi... porque a maioria de vocês são jovens. Isso aí não foi uma coisa que aconteceu há muito tempo, não. Mas é assim, eu dando aula, aqui a gente está no online, mas eu também dou aula no presencial. E no presencial eu fiz essa pergunta, né? Eu disse, vocês lembram que teve aí uma situação onde foi divulgado que o STF autorizou o aborto até 3º mês? Isso foi divulgado na capa dos jornais. O STF autoriza o aborto até o 3º mês. Isso não aconteceu. O STF autorizou, olha só como é as coisas, viu? O STF autorizou que pessoas que praticaram aborto, foi um grupo de pessoas, se não me engano, foram 5 pessoas que praticaram aborto em uma mulher, com o consentimento dela, e respondessem um processo em liberdade. Essa foi a decisão do STF. Que as pessoas que cometeram um aborto pudessem responder o processo em liberdade. Essa foi a decisão. E tomou como base o fundamento que o feto tinha menos de 3 meses. Porque, qual é a ideia? Alguns países que autorizam o aborto até o 3º mês. É exatamente com base nisso, porque eles alegam, eu não tenho nenhum conhecimento científico nisso, eu vou mais pelos livros, e dizem assim, que como a formação do sistema nervoso central é só a partir do 3º mês, então, consequentemente, ainda não há vida. Então, seria essa ideia, viu? Agora, cuidado, olha, veja só. Eu estou aqui falando sobre o aspecto jurídico. Eu não estou falando sobre o aspecto religioso aqui não, viu? Não vou nem entrar nisso, porque na minha ideia, religião não se discute. É futebol, né? É o quê? Futebol, religião e o que mais? Tem outra coisa que não se discute. Pronto. Tem 3 coisas. Eu só lembro que são 3 coisas. Não quero nem chegar, nem futebol e religião não quero nem discutir, beleza? Então aí eu só estou falando sobre o aspecto o quê? Jurídico, né? Então olha só, não, olha aqui, estamos diante de uma questão incidental, ou seja, o que é uma questão incidental? Nós já vimos isso, é um caso concreto, lá em controle de constitucionalidade eu falei sobre isso, é um caso concreto. Decidida pela primeira turma do STF, não foi nem um STF pleno, foi a primeira turma, com fundamento para concessão, olha aqui, de habeas corpus de ofício, para afastamento de prisão preventiva, sem caráter vinculante, só foi para aquele caso, ou seja, ali foi só para aquele caso, os caras puderam responder o processo de liberdade, essa foi a ideia, mas não, os jornais, autorizou o aborto até o 3º mês, é um absurdo, não sei o que, papapá. Mas não, só fez conceder o habeas corpus para quem praticou o aborto ali até o 3º mês. É possível aborto do feto com microcefalia? Isso foi discutido no STF também. E o STF disse que não, microcefalia não. A criança vai ter uma limitação, vai ter lá uma certa dificuldade, mas ainda permanece com o seu cérebro, certo? Olha agora. Não, na realidade, na análise legal, não há que se falar na opção de abortamento no caso de microcefalia, pois não se trata de uma patologia letal e muito menos de padecer do feto de graves e incuráveis anomalias, que inviabilizam a vida extrauterina. Eles alegam que através de
fisioterapias, de terapias, a criança pode ter uma vida mais ou menos normal, né? Veja, eu tô deixando isso bem claro. Isso é com base no que eu leio nos meus livros, certo? Suicídio é crime? E aí, o que é que você acha? Suicídio é crime? Muita gente tem logo a vontade de falar que sim, né? Não. Veja que existe no direito penal um princípio que é o princípio da lesividade, né? Primeiro é o da lesividade, tem o princípio da alteridade, né? Também tem um princípio da alteridade, que significa dizer o quê? Que eu só posso ser punido se eu causar mal a outra pessoa, sacou? Então, por isso que o suicídio ele não é crime, porque eu causei mal a mim mesmo. Causei mal a mim mesmo. No passado, o suicídio era condenado, mas era condenado por conta da igreja, né? Era mais voltado para a questão religiosa e não na questão penal. E como o Estado era vinculado à igreja, o cara também terminava sendo condenado, né? Às vezes o cara, quando era cometido o suicídio, o corpo era esquartejado e a casa era destruída e era salgada a casa do cara, assim, o terreno da casa do cara, né? Mas o suicídio não é crime, mas cuidado, a participação em suicídio alheio é crime sim, tá certo? Então, vamos lá. Não, o que é crime é a participação em suicídio alheio. Dentro da ideia de vida digna, o direito de viver com dignidade surge a problemática do direito de dispor sobre sua própria vida, ou seja, de morrer com dignidade. É permitida a eutanásia, aqui no Brasil a eutanásia, de morrer com dignidade. Será que é permitida? É crime. Agora, cuidado. É crime de homicídio, mas para a doutrina é homicídio privilegiado. Certo? Ou seja, vai ter uma redução de 1/3 a 1/6 da pena. Certo? Não, a eutanásia, por algum chamado de morte serena, morte doce, boa morte, consiste em abreviar a vida de doente incurável e terminal, procurando diminuir a sua dor ou sofrimento. Para o STF, configura homicídio privilegiado ou homicídio por piedade. A ortotanásia é permitida no direito brasileiro, então veja só, é para você parar e pensar assim, a eutanásia e a ortotanásia. Lembre-se que a ortotanásia nada mais é do que você pegar e desligar o aparelho. Está lá um aparelho que a pessoa que usa para sobreviver, eu vou lá e desligo. É a ortotanásia. Ou tem uma medicação que é para aplicar, eu não aplico, certo? Então, olha aqui, não. A ortotanásia é quando se retira aparelhos ou deixa de aplicar medicamentos para prolongar a vida do paciente. E ela não é permitida no Brasil também. A Constituição Federal traz o princípio da igualdade. Mas de qual princípio da igualdade a Constituição está se referindo? Muita gente para e pensa assim, poxa, eu tenho 2 tipos de igualdade. A igualdade formal, a igualdade material. A igualdade formal é aquela igualdade na forma da lei, por isso que é chamada de formal. Já a igualdade material é aquela que a tão conhecido Rui Barbosa, né, que diz assim, desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Então, olha aqui, existem 2 desigualdades. Segundo a doutrina, desde os tempos de Aristóteles, a igualdade formal e a igualdade material. Para a doutrina, aqui tem que se buscar aqui no direito brasileiro, é a igualdade material. O que é a igualdade formal? Olha, a igualdade formal consiste em dar a todos idêntico tratamento, não importando cor, origem, nacionalidade, o gênero ou a situação financeira. A igualdade formal, em países de elevada desigualdade real, em vez de igualar, apenas reforça a desigualdade. Então, se eu utilizar a igualdade formal para igualar, eu só vou aumentar esse abismo. Já a igualdade material é a que dá aos desiguais tratamento desigual na medida de suas desigualdades. A igualdade material decorre apenas do artigo 5º? Só existe a igualdade material no artigo 5º? Não. Eu tenho vários dispositivos na nossa Constituição. Eu trouxe aqui alguns que eu vou deixar no seu material, que não só tem no artigo 5º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Sim. Sim. Mas a própria Constituição traz várias diferenciações, como, por exemplo, condições de presidiários permanecer com seus filhos, licença maternidade maior do que licença paternidade, serviço militar obrigatório para os homens. O que são as ações afirmativas? As ações afirmativas são políticas focais, né? Que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a determinados grupos discriminados, vitimados pela exclusão socioeconômica do passado e do presente. Uma pergunta muito interessante que a banca pode fazer sobre as ações afirmativas é perguntar
qual é o caráter dela. Se ela tem caráter permanente ou tem caráter temporário. Eu quero que você deixe bem claro. Se você puder anotar no seu material, você coloca. As ações afirmativas, elas são temporárias. Ah, professor, mas tem um prazo? Não tem prazo. Só diz que são temporárias. Isso é uma pergunta muito recorrente nos concursos. A depender das atividades a serem exercidas pelo futuro funcionário público, pode o edital do concurso suprimir essas vagas? Por exemplo, concurso para policiais? Sim, a gente tem que pensar nisso. Dependendo da atividade, eu posso chegar e limitar a idade. É muito comum, né? O Supremo Tribunal Federal, na reclamação 3.145, relata, né, que foi pela ministra Carmen Lúcia, decidiu que cabe à administração pública examinar com os critérios objetivos se a deficiência é apresentada ou não compatível com o exercício do cargo, assegurando a ampla defesa contraditória do candidato, sem restringir a participação do certame de todos os quais os candidatos portadores de deficiência compreendem a União. Deixa eu explicar isso aqui de uma maneira mais clara. Dizer que aquele concurso não vai ter vagas para deficiente. Por que para policial militar não tem? Porque é o raciocínio lógico, né? É o que ela relatou. Um cadeirante sendo policial militar. Ah, mas tem a parte administrativa. Aí tem que abrir concurso específico para a parte administrativa. Algumas polícias abrem concurso específico para a parte administrativa, outras não. Com base no princípio da igualdade, é possível limitar a idade de ingresso em concursos públicos? É a mesma ideia. Claro que sim. Com base no princípio da igualdade, o Supremo entendeu que só é possível a limitação de idade máxima em concurso público quando justificado pela atividade que vai ser exercida. Só que eu tenho que usar a razoabilidade. É o que dispõe a súmula 683. O limite de idade para inscrição em concursos públicos só se é legítima em face do artigo 730 da Constituição, quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Vamos lá, botar um cara de 60 anos de idade para ser policial militar. Porra, tem policial militar com 60 anos? Tem sim, mas já está ali, faltando pouco tempo para ir para a reserva. Tá? Só esperando o tempo dele mesmo. Beleza? Por isso que eles colocam esse limite. E lembre-se que esse limite tem que estar na lei. O limite não pode estar só no edital, não. Tem que estar na lei, viu? Mesma ideia. Com base no princípio da igualdade, é possível estabelecer a altura mínima no ingresso concurso? Sim. A altura mínima, principalmente para concursos policiais, é possível desde que esteja previsto no edital, certo? É a mesma ideia. Da mesma forma que a idade máxima, a altura mínima também pode ser estabelecida atendendo critérios de razoabilidade a depender da função a ser exercida. A limitação de altura e de idade deve estar prevista em lei? Claro, tem que estar sempre. É muito importante frisar isso. Tem que estar prevista em lei. Quais são os exemplos de ações afirmativas no Brasil? Aqui pulou, né? Cotas raciais, ProUni, Lei Maria da Penha, PCD, concursos públicos. Beleza? Aqui a 24 foi para o final, mas a gente fechou aí e encerramos aí. Beleza? Tranquilinho ali, foi usar os exemplos, acho que foi o slide que mudou, mas deu certo. Beleza? Então, vamos continuar nessa revisão. Veja, a minha ideia aqui é o quê? Eu estou partindo do princípio que você já assistiu às aulas, você já fez questões. Aqui é aquela tirada final. Por exemplo, pertinho da prova, você aqui, ó, nas revisões. Beleza? Então, vamos seguir. Até a próxima. Melhor missão policial do Nordeste. Tem que respeitar. Livre e passa!
down this road before, and nothing is changing. Please help